rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. Até aí. Essa passagem me chamou muita atenção, e eu estava comentando com o meu apóstolo que Deus, ele não volta atrás da palavra dele. O Senhor, ele falou algo para o profeta: vai, profetiza contra o altar e não volte pelo mesmo caminho que você foi. Não coma, não beba, vá por outro caminho. E assim ele obedeceu. Mas em um certo momento, um outro profeta, profeta velho, né, ficou sabendo que o profeta foi até a este lugar. E foi até ele e disse: vem comigo, e bebe e come. E ele disse que ele não voltaria, porque o Senhor disse que não era para ele voltar. Mas o profeta disse: mas eu vim aqui porque o Senhor falou que você poderia. E ele acabou acreditando e voltou. E ele comeu e bebeu. E pela desobediência dele, num determinado momento, ele morre. Ele é comido, né? Ele foi comido por um leão. E eu fiquei vendo, olha como Deus é. Primeiro, ele não volta atrás da palavra dele. E se ele falou algo para você, cumpra com aquilo. Não volte atrás. Ainda que um profeta, um homem de Deus, venha falar algo para você que é contrário daquilo que Deus já falou a você, consulte primeiro ao Senhor, amém? Consulte, veja se aquela palavra que lançaram sobre a sua vida vai de acordo com aquilo que Deus já tem falado para você, amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos entregar a Deus a nossa vida, Deus, no teu altar, Pai, nessa noite, e pedir ao Senhor, Pai, que em nome do Senhor Jesus, todo espírito de engano caia por terra, Senhor, agora, em nome de Jesus. Senhor, todo espírito de mentira, Senhor, todo espírito, Pai, em nome do Senhor Jesus, de uma falsa verdade que vem contra as nossas vidas, para abalar, ó Deus, aquilo que o Senhor já havia dito, aquilo que o Senhor já havia ordenado, para tirar o nosso foco daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos traz, ó Pai, entendimento, nos dá, Senhor, discernimento, Pai, daquilo que provém do Senhor e daquilo que não provém de Ti, Senhor, porque muitas das vezes nós somos tragados, Senhor, porque nós não temos discernimento daquilo que vem do Senhor. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, abre, Senhor, os nossos olhos, abre, Senhor, os nossos ouvidos. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, ó Pai, nessa noite, Senhor, nos direciona, Senhor, no caminho que o Senhor quer que nós venhamos andar, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, e fortalece cada um de nós, ó Pai, nessa noite, que nós não venhamos voltar, ó Deus, em nome de Jesus, que nós não venhamos perder o foco daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, recebe-nos, ó Pai, nessa noite. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe, Senhor, as nossas orações, em nome de Jesus. Você pode começar aplaudindo ao Senhor? Toma teu lugar na terra como nos céus.
céus, venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem dos céus, venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem dos céus, venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem dos céus. Santo de Israel, como nosso ser, Espírito de Deus, não nos deixe, Pai, tomarmos posse, Deus, dos hábitos deste mundo, Pai. Não nos deixe, Senhor, tomar posse, Pai, do jeito que essas pessoas falam, Senhor, do jeito que as pessoas deste mundo falam. Assim como Pedro era conhecido, Senhor, por parecer contigo, por ser como o Senhor, Senhor, nós queremos ser conhecidos, Pai, nessa terra, por ser estrangeiros, Pai, por ser forasteiros, Deus, por não sermos deste lugar, Pai, por exalarmos, Deus, por brilharmos, Pai, a nossa verdadeira pátria, o nosso verdadeiro reino, Deus. Queremos ser vistos e conhecidos desta maneira, Pai. Por isso te pedimos, Senhor, nos influencia, Pai, com o seu Santo Espírito, em nome de Jesus. É o que queremos ver. Te convidamos, te desejamos ver a glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos ver a glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos ver a glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos ver, toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Aqui na terra como nos céus. Aqui na terra como nos céus. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem dos céus. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem dos céus. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem dos céus. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem dos céus. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem dos céus. Te convidamos, te convidamos, te desejamos, agora toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, agora
sociedade, no nosso Brasil, na nossa cidade, no nosso bairro, em todos os locais, que venha o reino do Senhor sobre esses locais. Amém? Amém. Nós queremos te invocar, Pai. Nós invocamos o seu nome, Senhor. Invocamos, Pai, sua soberania, a sua majestade, o nosso bairro, as nossas cidades, Senhor, o nosso estado, Pai, a nossa região, Senhor, o nosso país, Deus, em nome de Jesus. Queremos, Deus, de maneira nenhuma sermos influenciados, Pai, mas influenciados, Senhor, mas transformar, Senhor, através da renovação da nossa mente, Senhor. Nós acreditamos, Pai, nas suas palavras, Senhor. Através da renovação das nossas mentes, Senhor, mudaremos, Deus, o cenário, Senhor, social, Senhor, a nossa volta, Senhor. Em nome de Jesus, nós temos sede de justiça, Senhor. Sede de justiça, Pai, e as portas, Senhor, do inferno não prevalecerão sobre nós, contra a nossa sociedade, contra a nossa cidade, contra o nosso país, o nosso estado. Em nome de Jesus, nós declaramos e profetizamos, Senhor, Pai, através do sobrenatural, da renovação das nossas mentes, Senhor, em nome de Jesus. Influencia essa sociedade, Senhor, influencia essa comunidade, influencia essas pessoas, Pai. Nós declaramos, Pai, nós profetizamos, Pai, o Teu reino, Senhor, na nossa sociedade, no santo nome de Jesus. Graças a Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Vocês estão felizes, irmãos? Amém? Deus é bom. Abra a tua Bíblia comigo rapidinho aí, para sobrar um pouco de tempo com o pastor Alessandro
ministrar a palavra nessa noite. Em Gênesis, capítulo de número 26. Amém? Aleluia. Deus é muito bom. Eu creio que Deus, irmãos, Ele está preparando o nosso coração para que possamos viver uma grande colheita. Amém? Antes da terra dar os seus frutos, a terra ela precisa ser preparada. Não é assim que acontece? Não é assim? É. Então, irmãos, Deus está preparando o nosso coração, Deus está forjando o nosso caráter, Deus está trabalhando em nós, né? Para que possamos aí viver uma grande colheita da parte do Senhor. Amém. Assim eu creio. Então, a palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 26, né, é uma história, um fato, uma verdade que aconteceu. Fala assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão. Então, irmãos, a crise, o caos, a desgraça, tudo aquilo que você quiser tomar como adjetivo de uma forma negativa, a Bíblia ela nos ensina como enfrentar isso, amém? E a Bíblia, irmãos, é o melhor livro. Amém. A Bíblia é o melhor livro, é o livro mais completo, onde nós possamos olhar, ler, compreender e saber como agir, e também saber o que nós não devemos fazer no meio de uma crise. Amém? Então olha só, então já havia havido uma crise, e essa crise é lá em Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 10, depois você lê na tua casa. Então Deus está falando assim: olha, já havia uma fome na terra, né? Além da primeira, a vida nos dias de Abraão. Foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Por quê? Porque assim, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que um dia eu fiz a teu pai. Eu vou confirmar, mas se você me obedecer. Aí Deus ele ainda continua: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Aí um motivo por isso. Versículo de número 5. Por quê? Porque Abraão fez o quê? Obedeceu. É só por isso. Se você permanecer, e se você fizer que nem o teu pai, você vai ser abençoado. Por quê? Porque ele obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, ou seja, os meus princípios. Aí a palavra de Deus fala assim, olha, no versículo de número 12: e semeou Isaac naquela terra. Que terra que Isaac semeou? Que terra? Que terra? A terra que Deus falou para ele ficar. Amém? Então aqui nós vemos, irmãos, um paralelo que Deus ele trabalha pelos seus princípios, e Deus ele traz uma referência de um homem, que nem eu e você, um homem que escutou, obedeceu e foi abençoado. Agora Deus pega esse modelo, essa referência, fala assim: olha, Isaac, é o seguinte, lá nos dias do teu pai também já houve uma crise, um caos, uma desgraça, uma pandemia e tudo aquilo que a gente, já houve. Então isso daqui para você não é novidade, mas o que eu quero que você faça é que nem o seu pai fez. Ele ouviu a minha voz, ele obedeceu. Só que, irmãos, fala assim: olha, a terra, fala não, tá? A terra por si só, por mais que a terra onde Deus já decretou a sua bênção, a terra por si só, ela não pode gerar um fruto. Você já viu alguma terra sem semente dar alguma coisa? Você já viu? Não. Sim ou não? Então, irmãos, é muito fácil de compreender aonde Deus quer que nós estejamos. Deus ele já ordenou as suas bênçãos, devido ao fato de nós o obedecermos. Só que nós precisamos semear nessa terra para que essa terra dê os seus frutos e nós possamos colher. Você entende?
O problema está aqui. O problema está aqui porque Deus ele fala assim: olha, Daniel, você vai ser um grande gestor. Você vai ser um grande gerente naquela empresa. Só que o Daniel, só um exemplo, tá? Só que o Daniel ele não faz nada. Ele não semeia, ele não estuda, ele não se esforça, né? Ele não trabalha com dedicação, ele não traz resultado de forma, né, assídua para a empresa. Então, como que Deus de fato vai, né, abençoar o Daniel? Irmãos, a gente precisa entender algo. Tem coisa que depende de Deus, mas tem coisa que vai depender da gente. E na nossa vida financeira é assim. A gente quer ser abençoado, a gente quer ter isso, quer ter aquilo, isso não é errado. A palavra de Deus fala que nós comeremos do fruto do nosso trabalho. Mas o problema daqui é que nós jogamos toda a responsabilidade para Deus. A gente joga toda o descontrole financeiro para Deus. Nossa, mas eu não estou semeando, mas eu não estou dizimando. Você não falou que ia repreender o devorador, mas olha como estão minhas finanças. Só que a gente não para refletir as nossas ações. Como que a gente está semeando? A gente só colhe aquilo que nós plantamos. Então, se nós temos um descontrole financeiro, o que nós vamos colher? Dívida. É muito simples, irmão. Entende? Agora, se nós, por outro lado, somos fiéis, a gente tem um controle financeiro, a gente dizima, a gente oferta, a gente regra nossas contas. Cara, tenho certeza que nada vai faltar para você. Tenho uma plena certeza. Então a conta é muito simples, irmãos. Não precisa ser, né? É muito simples. Amém? Coloque-se de pé no nome de Jesus. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Entende? Nós precisamos estar inconformados com a nossa situação financeira. Nós precisamos pautar, sim, a nossa vida em Deus. Nós precisamos sim cumprir os princípios de Deus, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Porque se nós não fizermos a nossa parte, a gente vai estar. Eu sempre costumo dizer assim: olha, mas eu quero emagrecer, né? Aí eu vou lá na esteira lá correr. Aí, irmãos, não, mas é verdade, cara. Passa ano, sai ano, e a gente não consegue ver a nossa evolução. A gente não sai do lugar, cara. A gente não conquista nada. Você está entendendo? A gente está patinando no mesmo lugar. A gente sobe numa esteira, a gente liga lá o negócio, a gente começa a caminhar, diminui a velocidade, sobe a velocidade. Só que eu sair do lugar? Não. Porque, irmãos, tem coisa que depende de Deus. Obedece, Isaac, mas também semeia. Aleluia. Oremos, amém. Dá tempo do pastor. Feche seus olhos, irmãos, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus. Eu sei que o Senhor está preparando nossos corações. Eu sei que o Senhor tem trazido, Senhor Deus, de uma certa forma, um destravamento. Deus, é uma inconformidade, como foi ministrado pelo nosso Pai aqui, com tanta autoridade, sabedoria, Senhor. Deus, advida do teu coração para nossas vidas. Nós precisamos de fato estar inconformados com a nossa situação atual, Senhor. Mas, ó Pai, nos ajuda. Que o Senhor possa colocar pessoas, ó Pai, com princípios. Pessoas, ó Pai, com sabedoria. Pessoas, Senhor Deus, que vai nos nortear através da tua palavra, Senhor. E que o Senhor também possa continuar falando, tratando os nossos corações, Senhor. Porque, Pai, nós somos fiéis. Nós estamos devolvendo aquilo que é do Senhor. Nós estamos semeando, mas, ó Pai, tem coisas que dependem de nós. Então nos ajuda, Pai. Deus, nos dá sabedoria, abre os nossos olhos, o nosso entendimento, e que o Senhor, Pai, possa derramar as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Orar aqui pelo meu pastorzão, amém, irmãos? Esse cara aqui é o homem de Deus, hein? Deus vai falar conosco hoje através da vida dele, amém? O pastor é muito abençoado. Deus, que o Senhor possa continuar, Pai, abençoando a vida do nosso pastor. Deus, que ele seja, Pai, um canal de bênção aqui nesta noite sobre as nossas vidas. Tudo aquilo, Pai, que o Senhor já colocou no coração dele. Deus, que ele possa, Senhor Deus, de uma forma, Pai, simples, profunda, com autoridade, Pai,
ministrar os teus filhos, ó Pai. Assim, Deus, nós o abençoamos, nós abençoamos a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, querido. Amém. Glória a Deus pela vida do mestre Fábio. Às vezes o pessoal pega no pé dele assim, que ele fala bastante, mas é por isso que ele é mestre. Fala bastante. Quem não sabe que eu não lembro no tempo de escola, os professores falavam bastante. Mas como ele deixou alguns minutos aqui, nós iremos aqui trazer algo que o Senhor colocou no nosso coração. Amém? Como ele falou no início, a palavra do Senhor nos inspira, e se nós só lermos tudo aquilo que tem nela e não colocarmos nada em prática para nossas vidas, não passa de história. Então que nós possamos assim aprender com aqueles homens que fizeram com que a palavra do Senhor fosse escrita e mudaram a sua história à sua volta. Amém? Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí, livro de Gênesis, pertinho lá de onde o mestre Fábio falou aí. Gênesis 37, tá? Para você acelerar o processo aí, a partir do versículo 5. Calma aí, já. Amém, querido? Amém. Você abriu aí? Sim. Nessa história que conta a trajetória de um homem que muitos, Deus abençoe, já eu falo para vocês se é água de cocoa. Esse homem que muito nos inspira. Por muito tempo nós aprendemos que José do Egito, e na verdade eu quero falar do José que não é do Egito. Porque na realidade ele esteve no Egito, ele foi o instrumento de Deus no Egito, mas o maior desejo dele era retornar para sua terra, tanto que ele deixou uma ordem, um pedido que quando ele morresse, ele não queria ser sepultado naquele lugar. Então, queridos, José, ele não é do Egito, tá bom? Desculpa se eu frustrei alguns aí, mas ele esteve no Egito, amém? Então a minha Bíblia diz aqui no versículo 5 assim: e sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreceram ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço que ouve este sonho. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que os meus molhos se levantavam, e também ficavam em pé. Eis que os vossos molhos os rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós, tu deveras e terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreceram por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda um outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: o que sonho é este que sonhaste? Porventura veremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinaste perante ti em terra? E seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava este negócio em seu coração. Até aqui, querido, para não prolongar muito, como a apóstola disse, eu sei que você vai ficar curioso, e você vai continuar lendo a história lá. Mas, resumindo para você aqui, como eu falei, José, que não era do Egito, aqui ainda ele não estava no Egito, mas através desse sonho, ele contou para os seus irmãos este sonho, e eles, de certa forma, já tinham um querer assim contra José. José era meio que o queridinho do seu pai, era o filho da promessa, e seus irmãos, eles tinham aquela coisa assim: esse José
ainda vem com essa agora, está sonhando. E José revela esse sonho para os seus irmãos. Mas para aqueles que é mais assim, religioso, eu vou orar para outra palavra. Porque para que ninguém se escandalize aqui, amém? Amém. Mas já foi orado, querido. Eu quero simplesmente orar para que o Senhor ele aquieta seu coração aí, aquele que eu sei que está calor, choveu bastante, talvez está preocupado com a bandeira aqui ou lá na sua casa, mas que nesse momento você possa desligar a sua mente aí e se ligar naquilo que o Senhor tem para o seu coração, amém? Então curva a sua cabeça aí. Senhor, em nome de Jesus, papai, eu quero, Senhor, colocar diante de Ti, Senhor, esta palavra. Pedir, Senhor, que o Senhor, pela Tua infinita misericórdia, Senhor, possa fazer com que ela vá, Senhor, como uma semente, Senhor, no coração dos Teus filhos. Já foi falado aqui sobre semeadura, ó Deus, e que essa palavra, Senhor, possa crescer, Senhor, no coração deles com atitude, Senhor, com condutas, ó Deus, com mudança, Senhor, de atitude, Senhor, em meio às situações adversas. Porque aqui nós vemos um clássico exemplo, Senhor, de um homem que viveu os teus propósitos, Senhor, e pôde, em meio às situações, manifestar a tua glória. Então, Senhor, que não venhamos somente ser apreciadores de história, Senhor, por mais que é uma história linda, Senhor, mas que se ela não mudar nada em nosso dia a dia, Senhor, não passa do conto, Senhor, de uma história que contém aqui no livro da vida, Senhor. Então, tome em tuas mãos, Senhor, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Somente para isso que a palavra do Senhor ela é lançada, para que nós possamos se espelhar em situações e acontecimentos aqui e trazer para o nosso dia a dia. Eu costumo dizer que se nós não conseguimos aplicar nada daquilo que nós ouvimos, aprendemos e entendemos do Senhor, colocarmos em prática em nossa vida, não serve para nada. Tudo aquilo que nós passamos, talvez sentado num banco, até mesmo aqui falando, ministrando para você, se eu não entender e tentar colocar em prática na minha vida isso que a palavra do Senhor nos ensina, somente contos e histórias, mas que você possa pincelar algumas características desse José aqui e trazer para a sua vida. Aqui nós vemos uma história de um menino que teve um sonho, e eu vou resumir ela como o apóstolo fala assim, na minha ótica, na minha visão. Depois você vai lá conferir se vai estar mais ou menos perto daquilo que está aqui, mas eu tenho certeza que o Senhor ele vai falar de uma forma específica com você, amém? E José ele tem esse sonho e conta para os seus irmãos, e ele cria ali uma inveja, um ódio daqueles irmãos, que eles falam assim: não é possível que a gente precisa dar um jeito nesse José. E eles resolvem matar José, meio que vamos cortar o mal pela raiz. E eles saem, estão lá no campo trabalhando, e eles falam: é hoje, vamos fazer isso agora. E eles pegam José e jogam ele no poço, e os irmãos dele falam: vamos deixar ele aí, ele vai morrer. E nós contamos uma história para o pai, e nós resolvemos essa história com esse José agora. E queridos, um dos irmãos fala para ele assim: mas como a gente pode matar nosso irmão? Via passando os mercadores, falam: vamos vender ele, é melhor a gente vender nosso irmão do que matar. E eles concordam com isso, e José é vendido. E o que eu quero trazer para você nessa noite, que nós possamos aprender com José, é o que? José, queridos, ele era parte do propósito de Deus para mudar toda uma nação. Eu costumo dizer, esse tempo atrás, eu falei para o pastor: eu desisti de ganhar o mundo para Jesus. Ah, mas que é isso, pastor? Você não... É porque se a gente ficar preocupado em ganhar o mundo e não fizer nada para mudar aqueles que estão perto, querido, nós vamos só ficar querendo ganhar o mundo para Jesus. Então, se nós tentarmos mudar a vida, as pessoas daqueles que estão à nossa volta, nós poderemos estar contribuindo um pouquinho para que o mundo seja mudado, para que o mundo seja ganho para Jesus, para que o mundo seja salvo. Ah, mas você tem esperança, expectativa que vai ser todo mundo salvo? Infelizmente eu já não tenho mais. Deus ele morreu
por todos. Ele pagou o preço por cada um. Mas como eu disse outro dia, como nos dias de Noé, nos dias de hoje, as pessoas ainda continuam agindo daquela mesma forma. Nós como nação temos passado aí situações por causa da pandemia, e quantas pessoas a gente vê que nem assim elas têm se inclinado para o Senhor. As pessoas têm um coração tão duro, que eu tenho um cliente que o pai dele estava doente, ele no hospital, ele queria que algumas pessoas fossem orar lá. O pai dele falou assim: eu a minha vida inteira eu não quis saber de Jesus, agora que eu estou morrendo eu vou querer saber para quê. E ele infelizmente morreu. E você vê que até no momento desse, numa situação difícil, as pessoas ainda têm o coração endurecido. Então, queridos, nós não precisamos querer ganhar o mundo. Nós não precisamos querer ser o canal de transformação da humanidade toda. 6 bilhões de pessoas é muita gente para você alcançar. Mas se você se preocupar com aqueles que estão perto, com aqueles que estão à sua volta, já vai fazer uma diferença. E José, ele, em meio a situações adversas, ele procurou fazer a diferença. Como vimos aqui, ele foi vendido. Continuando a história, ele foi vendido. Quando ele chega, enfim, lá no Egito, que aí entra o Egito na vida de José, porque até então José não era do Egito. E ele, mesmo em situação adversa, ele começa a fazer aquilo que eu tenho dito, que é fazer a diferença com os que estão à sua volta. E ele já se diferenciou logo no meio daqueles prisioneiros, tanto que ele foi escolhido para ser vendido para Potifar. Aqueles mercadores lá falam assim: não, pega esse aqui, ó. Esse parece que é meio espertinho, meio inteligente. Ele já foi selecionado e vendido como escravo ali para aquele senhor do Egito, que na verdade ele era um dos chefes do exército de Faraó. E ele foi morar na casa dele. E como eu falei, ele já começou a fazer a diferença dentro da casa dele, a ponto dele despertar a curiosidade, interesse da esposa daquele homem. E José, mais uma vez, cai numa situação adversa. Ele é acusado de atacar aquela mulher e é lançado na prisão. E aí, na prisão, ele continua tentando fazer aquilo que eu estou dizendo para você: fazer a diferença com aqueles que estão perto. E ele fica preso. A Bíblia não relata por quanto tempo exato, mas alguns estudiosos mais, que eu gosto de... Às vezes a gente vai estudar aqueles que estudaram a Bíblia e você fica perguntando: como que os caras conseguiu achar isso? Como que eles tirou isso? E umas pessoas falam que José ficou 2 anos preso, mas a Bíblia em si ela não especifica exatamente isso. Mas ele ficou preso, e lá nesse tempo que ele ficou preso, ele conheceu uns prisioneiros. De repente ele encontra um copeiro do rei lá, e aí tem uma situação lá na cadeia. Mais uma vez ele, usado por Deus aqui, interpreta um sonho, e ele conta o sonho para aquele copeiro, conta aquele sonho dos companheiros de cela ali, e passa os dias, acontece exatamente como o sonho dele. E ele, o cara vai agradecer ele, o cara é liberto. E ele fala assim: ó, tenta não, só lembra de mim quando chegar lá na presença do Faraó. Ou tipo assim, né, aquela, como a gente faz, entrega um currículo lá para um colega lá e dá aquela força lá quando chegar naquele processo seletivo lá, lembra de mim lá. E José, mais uma vez, querido, é esquecido na prisão. Mas como nós estamos falando de propósito, ele foi enviado para aquele lugar por um propósito. Quando Deus deu o sonho para ele, a princípio os irmãos não entenderam, o pai não entendeu, mas Deus ali estava manifestando um propósito de trazer para aquela família, para aquele povo, uma solução de um problema que eles haveriam de enfrentar. O mestre Paulo falou aqui que
Isaac estava passando já por uma segunda crise. No tempo do pai dele já havia tido uma seca. E a humanidade sempre esteve em crise, querido. Às vezes a gente fica falando assim, no começo eu confesso para vocês que eu não estava muito assim com medo desse negócio da pandemia, não. Eu achava que, eu gosto de ver muitos artigos aí em relação à economia. No começo eu achava que era uma estratégia da China mesmo, realmente, somente visando o mercado financeiro. E no começo eu confesso para vocês que eu achava que era meio que algo direcionado para isso só. Que não, na verdade falava que estava morrendo um monte de gente e tal, isso e aquilo. Eu confesso que no começo eu nem acreditava. E baseado na palavra do Senhor também, eu ficava meio assim, crise, mais uma crise. Quem não passou pela crise aviária aí, quem não passou pela recente essa aí, a HN1. Alguém conhece pessoas que tiveram aquela gripe da HN1? Eu conheci uma pessoa só. Eu pensava que essa gripe, que esse vírus agora, do coronavírus, era algo semelhante desse jeito, porque na época da HN1, os especialistas falam que a China ganhou muito dinheiro com aquilo. E aqui não repercutiu tanto, mas houve-se as campanhas de vacinação, circulou muito dinheiro em função daquilo, e eu achava que no começo dessa pandemia que era algo mais nesse sentido. E eu, observando a palavra do Senhor, sempre teve crise, então é mais uma crise que vai ter. Mas como eu vi um dia, por esse tempo, que na verdade Deus, Ele permitiu que essa crise se tornasse essa proporção tão gigantesca, meio que para algumas pessoas, como eu falei, nem todos ainda, mas para algumas pessoas viesse a entender o poderio de Deus como sobre toda a humanidade. E mesmo assim ainda não, muitos ainda não têm se curvado. Essa crise, na verdade a gente conhece os números, mas você pode pesquisar, tem muitos especialistas aí que falam que os números é quase 3 vezes maior de tudo isso que a gente ouve. Então, ou seja, como no tempo de Isaac, como no tempo de Jacó, como no tempo de José, a humanidade passa por uma crise. E Deus sempre vai usar uns para manifestar a glória dele, mesmo em meio à crise. Então, quando eu falo para você ser um agente de transformação, ser um canal de bênção para mudar a sua volta, Deus ele não precisa de muito, querido. Sempre foi assim. Deus ele sempre contou com poucos. Hoje, às vezes eu não tenho estado no culto de terça, às vezes por conta do trabalho, mas eu acredito que tem até bastante gente hoje. Mas, infelizmente, muitos têm às vezes trocado a presença do Senhor, têm trocado a possibilidade de ser esse agente de transformação por qualquer outra coisa. Mas glória a Deus que você está aqui, amém? Amém? Você pode falar para o seu irmão aí, glória a Deus que você está aqui? Vou matar a curiosidade de você. Pode falar, Claudemir? O que é? É água, querido. Amados, o José, que não é do Egito, ele nos ensina com algumas características que nos faz a gente entender qual que era o segredo dele, qual que era o propósito dele naquele lugar. Agora eu tenho a relógio aqui, tá? Quero louvar a Deus pela... Pode falar? Não vou falar não, mas eu fui abençoado com esse relógio aqui. Então, glória a Deus pela vida do nosso pastor, tá? Já contei. Não ia falar, mas eles ficam curiosos, pastor. É impressão minha ou é verdade? Verdade, verdade. Amém, queridos? Só para descontrair, só, tá?
Mas voltando aqui, algumas características que José tinha, na verdade, não fugir dos teus princípios. Às vezes a gente vê pessoas e situações que tentam mudar a nossa característica. De repente uma situação que acontece lá no seu trabalho, de repente uma situação que acontece devido você não estar na igreja, ou até mesmo dentro da sua família, e as pessoas vão querer saber quem é você, qual Deus que você serve. Não é só lá na nossa família, mas logo você, mas fulano não é crente. Todo mundo pode falar, menos você da sua família lá, porque você serve o Senhor. É só lá na minha família que é assim, ou lá também com você acontece às vezes isso daí? E é dessa forma que nós mantemos o propósito de Deus vivo através de nós. É não fugindo das nossas características. José aqui, ele mesmo na prisão, ele poderia ter desde o início já se rebelado contra seus irmãos, se rebelado contra seu pai, principalmente naquele momento que ele foi ali esquecido, por mais que não se sabe exatamente, mas para você ter uma ideia, no mínimo foi 2 anos, né? Mas eu acredito que foi até mais. E ele interpretou o sonho daquele copeiro e aquele copeiro esqueceu dele. Só que como Deus não esquece e Deus não muda, a gente falou aqui, Deus ele não volta atrás, ele continuou sendo parte de um propósito. E aí veio aquela nação do Egito que estava prestes a passar por uma crise, daquela que a gente viu aqui que sempre acontece. Aí você fala assim, mas aonde Deus está no momento das crises? Querido, Deus ele continua da mesma forma. Às vezes nós ficamos desesperados com as situações. Eu costumo dizer que se Deus fosse igual nós, né, às vezes quem é profissional liberal aí, como nós, às vezes você olha assim o caderno das contas, ou você vê o compromisso que você tem lá, parece um gigante, você fica, meu Deus, e agora? E aí você já começa a pensar, você está aqui hoje, terça-feira, mas você já está preocupado lá, talvez com a sexta, com a segunda, por causa daquele compromisso. E às vezes nós achamos que Deus é assim. A humanidade está passando por um caos, e às vezes nós achamos que Deus está lá, coçando a cabeça, sem saber o que fazer, correndo para um lado para o outro, desesperado. Queridos, Deus ele continua sentado no trono, da mesma forma. Porque diferente de mim e de você, ele tem o controle de tudo em suas mãos. Mesmo que às vezes parece que está largado. E às vezes Deus ele usa, acredito que as crises ou a permissão de situações que nós passamos, talvez essa que nós temos passado hoje, eu não acredito que foi Deus que mandou, mas Deus ele permite algumas situações, talvez como essa crise, para que ele possa manifestar o poderio dele, porque talvez, se não for em situações assim, muitas pessoas, elas não compreendem, elas não entendem o propósito de Deus. E aqui a gente vê que José, ele foi um canal de bênção naquele lugar, porque aquela nação estava prestes a passar por uma situação. E Deus já querendo manifestar a glória dele, começa, aquele faraó começa a ter sonhos. E ele traz tudo quanto é pessoa para interpretar aquele sonho. Ele queria, de alguma forma, estar meio que à frente das situações. Às vezes a gente pode aprender até com o faraó, querido. Você pode começar a querer antecipar algumas situações da sua vida. Ah, mas como que é isso? Agora a gente vai prever o futuro? Não, tem coisas que, não sei se foi o Fábio que falou aqui, sobre semeadura. Tem coisas que é consequência, nada daquilo que você faz. Foi isso mesmo, ele falou a respeito de semear. Tem coisa, querido, que você, se você não vigiar, com certeza você vai colher situações difíceis lá na frente. Como que é isso? Um exemplo básico, os casais que namoram aí. Você namora de qualquer jeito, você se ajunta de qualquer jeito. Lá na frente vai acontecer o quê? Problemas e situações mal
administrada. Por quê? Porque começou errado, começou de forma atropelada, não é assim, querido? Ou precisa ser muito assim, espiritual para enxergar algumas situações lá na frente, assim, sabe? Precisa ser ter muito contato com o pai ali para poder saber dessas coisas. Não, tem coisas que é básico. E a lei da semeadura, ela é tão poderosa que quando você planta e semeia coisas boas, nasce coisas boas. Quando você semeia situações embaraçosas, você colhe situações embaraçosas. Eu já disse uma vez aqui, minha mãe sempre dizia: quem planta vento, colhe tempestade. Mas como que dá para plantar vento? É só você estar. Hoje cai uma tempestade, quem viu? Eu com o Vitor andando lá, a gente está seguro dentro de casa, tudo fechadinho. Você olha assim de forma tranquila. Agora imagine você no meio daquela tempestade, sem uma cobertura, sem um recurso. Então, queridos, saibam o que você tem plantado. Amém? Outra característica que nós aprendemos com José é que em meio ao propósito de Deus, querido, você vai passar por situações que talvez você não queira. Ah, mas como que é isso? José estava firme ali. Mas você acha que José planejou isso para a vida dele? José foi tirado do seio da família dele tão novo. Algumas pessoas, a Bíblia relata que quando ele chegou menino ainda no Egito, 17 anos de idade, imagine, ele é tirado da casa dele, é vendido como escravo, é lançado numa prisão e nunca mais vê seu pai, seus irmãos, sua família, porque simplesmente ele interpretou um sonho que Deus tinha dado para ele e ele compartilhou com seus irmãos. Então, uma das características que nós aprendemos com José, infelizmente algumas vezes nós vamos ser injustiçados. José ele foi injustiçado, ele foi preso injustamente, foi esquecido, mas mesmo assim ele não fugiu do propósito. E às vezes nós pensamos em fugir. Quem nunca pensou em fugir? O apóstolo falou esses dias aqui, tem hora que dá vontade mesmo. Ah, mas que é isso? Você é um pastor, o pastor não pode. Só o santo que pode. Quantos que já foram? Mas é assim que não é. Porque às vezes a gente acha que todo mundo pode. Mas querido, todo mundo tem essa vontade às vezes. Mas quando você está dentro de um propósito que vai além do que você realmente está fazendo, como o caso de José, ele estava sendo um instrumento de Deus naquele lugar para abençoar aquela nação que depois viria abençoar a sua própria família. O sonho que ele interpretou lá no início estava falando da família dele, da casa dele. Aí você fala, mas ele foi vendido, ele foi lançado na prisão, num lugar tão longe. E como que Deus vai cumprir o propósito dele? Querido, aquela fome, aquele caos, chegou até lá na casa de José. A ponto deles ser trazido e ir buscar recursos lá onde José estava. Ah, mas como aconteceu isso? Ah, o copeiro lembrou dele. Lembrou dele e foi lá José interpretar aquele sonho do faraó. Que haveria tinha 7 vacas gordas, que era comida pelas 7 vacas magras, e você depois vai ficar curioso, vai conhecer a história, vai ver lá que José interpretou o sonho do faraó e falou para ele, ó, as 7 espigas de milho são 7 anos, as 7 vacas são 7 anos também. Mas e aí, o que eu tenho que fazer? Aproveita agora nesses 7 anos bons, que é as vacas gordas, as espigas boas, e começa a guardar alimento. José deu uma estratégia para ele, ele fala, como que eu vou fazer isso? Quem vai fazer isso para mim? Onde eu vou encontrar uma pessoa tão inteligente assim? E aí José fica quieto, ele não podia muito bem, se fosse eu e você, opa! Você podia falar, olha eu aqui.
E às vezes não é assim, querido. Com Deus Então o próprio Faraó fala, então só pode ser você, José. Se Deus te deu a interpretação desse sonho, você é a única pessoa que pode me ajudar. E queridos, José, ele, sem ser profissional na área, ele estabeleceu alguns princípios ali que nós usamos até hoje. O profeta, o mestre Fábio, que fez faculdade de logística aí, sabe que tem algumas características de armazenamento, de galpões, tudo tem uns padrão, e as pessoas aprenderam com José nessa época. José falou, a gente vai ter que guardar. Vamos guardar como? Vamos guardar assim, 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 assim. E José começou a orientar aquele povo, orientar aquele faraó, e eles começaram a guardar comida. E foram 7 anos, maravilha, que passa rápido o tempo das vacas gordas. Quem já teve abastança aí sabe como que é. Você nem vê, o tempo passou. E aí passou 7 anos e começou os 7 anos de crise. E aí Deus começa a manifestar o poder dele e a realização daquele propósito que Deus havia dado para aquele menino lá atrás. A fome chega lá na família de José e os pais dele falam para os irmãos dele, e aí vocês vão ficar aqui como que ninguém vai fazer nada para se movimentar, pai? Nós vamos fazer o quê? Vimos falar que só lá no Egito que tem comida. Então vai buscar. E aí eles vão buscar comida lá, queridos. E é lá que eles reencontram José. Se você ficar curioso, você pode até assistir o filme. Esse é um dos momentos que mais dá emoção. Confesso para você que a primeira vez que eu vi esse filme, eu chorei nessa hora que José reencontra os irmãos dele. Porque talvez eu e você, nós iríamos fazer aquilo que ele viu no sonho. Opa, é agora, é hoje, ó. Lembra? Ah, pera aí, eles que estão aí, quando eles entrar aqui, já vão se encurvando aqui, porque o sonho precisa ser realizado. Não é assim que às vezes nós queremos fazer? Não é assim que nós, como é o nome da irmã lá que cantou o hino Quem Viveu na Prova? Não é assim que a gente faz às vezes? A gente acha que quando a gente ouve aquele hino, a gente pensa que é assim que Deus faz, que tem que ser assim. Mas não é assim, querido. Às vezes, quando você passa por prova, por situações, quando você estiver na bonança lá, é hora de você manifestar a glória do Senhor. É hora de você ser como Jesus fez. Jesus, ele tinha todo o poder em suas mãos, e aquele malfeitores, aquele que ali estavam para crucificar eles, dizia assim, ó, eu tenho todo o poder aqui, é só você me falar. Se você quiser, eu falo agora. Nós não dá sequência nisso aqui não, e só me fala uma palavra, o que você quer que eu faça aqui? E ele, doido para que Jesus pedisse ali para ele misericórdia, ele fala assim, você que está com poder, então você que faz, você que disse que eu sou. Ele querendo motivo para acusar Jesus, e Jesus falou, simplesmente diferente de mim, de você. Opa, você sabe quem está falando? Jesus não fazia isso, querido. Dá aquela carteirada básica lá de pastor, mestre, presbítero, né, Fábio? Evangelista. Opa! O pastor está pensando o que, o apóstolo? Guarda essa carteira aí, querido. Faça como Jesus. Faça como José, que em vez de se amostrar logo para os irmãos dele, mostrar quem tinha poder, ele se retira e vai chorar. E ali eu creio que Deus fala com ele e ele começa a manifestar a glória do Senhor. Embora ele usou um pouquinho de estratégia, ficou com o irmão deles lá, porque ele queria, de certa forma, trazer a família dele toda. Ele queria ver o pai dele, e ele ali ainda tenta ali fazer uma situação para que eles ensinar aqueles irmãos dele, né? Ele pergunta dos irmãos dele, queria que eles falassem, poxa, nós temos um irmão, cara.
mas a gente foi cruel com ele, a gente vendeu ele, a gente quis matar ele, e eles não falam isso. José, mas não tem mais nenhum irmão? Cadê o irmão mais novo? Aí eles falam que ficou. Só que já não era meio que José queria ouvir. Mas mesmo assim, Deus manifestou a glória dele através da vida de José. Porque José, ele quis ser um instrumento de transformação. Às vezes você vai ser injustiçado, você vai ser preso, você vai ser esquecido, mas não literalmente, não precisa cair numa prisão, mas que você, nas suas dificuldades, seus questionamentos com Deus, você pense, poxa, será que está perto pelo menos do que José passou? Será que eu posso ser aquele instrumento aqui para mudar situações? Talvez você na sua casa, com seus irmãos, ou aquela perguntinha que a gente sabe que as pessoas fazem, mas você não é cristão? Você não é crente? E às vezes você dentro da sua casa, você tem a oportunidade de transmitir esse Jesus, da qual a gente escuta falar na igreja. Porque tem gente a gente tem bastante família católica, e eles costumam dizer assim que, fulano está crente agora, passou para crente agora, passou para crente agora, e antes era tudo católico. Aí fulano parou de beber, fulano passou para crente agora. Lá no Paraná é assim ainda que eles falam, né? E quando você passa para crente, querido, começa a agir como aquele que realmente dá o testemunho de vida. Porque a nossa família, a nossa parentela, é os primeiros telespectadores das mudanças que Deus faz em nós. E se nós não demonstramos, são os primeiros também a mostrar. Mas agora que você passou para crente, você faz assim ainda? É assim que eles fazem, é só na nossa família, né? Na minha lá, que é do Paraná, misturado com o povo de Minas Gerais, na sua não é assim não. Mas saiba, amados, que você tem o poder de ser um agente de transformação no meio dos seus, perto, talvez numa fila de supermercado, talvez no trânsito. Eu passo luta no trânsito ainda, mas eu tenho aprendido com o menino que tem um canal lá, Vini, como que é o nome dele? Vini, é o pretinho lá, é pastor e tudo. Como? Esse daí mesmo. Ele tem um linguajar próprio para às vezes você desestressar no trânsito. Pode ir, seu filho de Belial, toma essa estrada toda sua. Às vezes você tem que tratar assim, sabe? Mas esse incircunciso vai fazer isso na minha frente, aí quando você vê ele faz. Aí você tem que parar o carro e deixar ele passar, porque tem hora que dá vontade. Se fosse antigamente, a gente já pegava a espada do Pedro ali, mas é nessa hora também que a gente transmite a mudança e as características que Jesus faz. Eu estou aprendendo ainda, estou em formação, como dirijo todo dia no trânsito, mesmo que eu não vou muito para longe, mas quando vai em São Paulo, então é aquela loucura. Bibi as motos, quando você pensa que não, você já, meu Deus, entrei sem querer. O cara, você já saiu e ele está xingando ainda a moto. E você não pode falar nada. É assim, não é? Aqui em Mogi está ficando quase igual, mas para lá é mais. Mas é nesse momento, amados, que nós podemos transmitir essas características de Jesus. Sermos como José. Eu tenho certeza que você às vezes não vai chegar ao posto que José chegou, de ser apenas um instrumento para mudar uma situação como nos dias de hoje. Pensou se nós tivéssemos um José para falar assim, opa, peraí, vamos fazer isso aqui 3 dias, depois mais 3 dias, e depois está resolvido o problema da pandemia.
Eu não tenho fé ainda para acreditar que Deus vai usar eu ou você para fazer isso por esses dias. Mas eu tenho certeza que Deus ele vai te usar para ser um instrumento de transformação no decorrer da sua caminhada. E se você buscar ser como esse, amém? Se você buscar as características de José, se você buscar as características de Jesus, que foi o nosso maior exemplo, você vai ver que em muitas situações a gente não vai precisar falar nada. Em muitas situações a gente não vai precisar dizer nada. Talvez o erro de José foi simplesmente às vezes ter falado antes do tempo. Então eu costumo dizer que tem coisas que, infelizmente, querido, a partir do momento que você fala, você começa a levantar aqueles que vai trabalhar com ele. Então, tem situações que, se você puder, fica quietinho. Porque se José talvez não tivesse falado nesse primeiro momento, ou talvez no momento que os irmãos ali estavam já prontos de explodir com ele, com certeza a gente sabe que Deus, como a Lídia falou, Deus não muda. Deus iria usar uma estratégia, mas talvez não seria tão sofrido desse jeito para ele. Se ele não tivesse no propósito de Deus, eu confesso para você, José ele tinha morrido no Egito e Deus tinha levantado outro. Ah, mas o propósito de Deus não ia se cumprir? Ia se cumprir, querido, porque se eu e você falhar, se eu e você parar, Deus ele levanta outro e o propósito dele não para. Amém? Então seja você, queira ser você. Assim como o profeta falou: quem enviarei? Envia a mim. Seja esse disponível. Porque Deus ele não conta com muitos, ele conta com poucos, mas conta com os disponíveis. Amém? Você pode se colocar de pé aí? O que Deus queria falar ao nosso coração. Depois você vai ficar curioso, como a nossa apóstola diz aí. Vai ler, querido, toda a história de José. Se você quiser ler o filme, mas seja esse agente de transformação. Seja esse canal de bênção para mudar uma história. Talvez não só da sua casa, não só da sua família, mas de toda uma nação. Amém? Você pode fechar seus olhos? Você que está em casa vai continuar com a gente aí? Você pode. Então seja você no seu lar aí um agente de transformação, assim como José. Mude a sua história, da sua família e da sua nação. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.